Senhoras e senhores, bom dia. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença nos terminais eletrônicos. A número legal, invocando a proteção de Deus, fonte de toda a razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Encontra-se sobre a mesa as atas da 5ª e 14ª sessões realizadas no dia 8/5/2018. Atas em discussão, em votação. Vereadores que estiverem de acordo, pelos que estão a aprovar as atas. Antes de o senhor secretário ler o expediente da mesa, queria comunicar a todos o falecimento do irmão do nosso querido vereador Isaías Moisés dos Santos e pedir um minuto de silêncio, o senhor José Amaro dos Santos. O Valfido Lopes da Silva também faleceu ontem. Regimental. Senhor secretário, leia o expediente da mesa. Mensagem número 20/2018, Prefeitura Municipal de Praia Grande. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre o planejamento urbano municipal de prevenção de combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público e da providências correlatas. Ofício GP 359/18, Câmara Municipal de Praia Grande. Veto parcial ao autógrafo da Lei número 14/2018, projeto de lei número 19/2018, autoria do vereador Roberto Andrade Silva, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Política Pública Municipais de Estímulo e Incentivo à Promoção ao Desenvolvimento Local de Startups. Projeto será encaminhado, é isso? Será encaminhado às outras comissões. Antes de iniciarmos o... Antes de iniciarmos o expediente dos senhores vereadores, comunicar a presença da professora de filosofia, senhora Ana Maria, com seus alunos, representando a Escola Estadual Seja, de Praia Grande, e o senhor Rômulo Pereira, Sociologia. Iremos passar o expediente dos senhores vereadores, dos quais dispõe de 10 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Alexandre Corrêa Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Com a palavra ao nobre vereador Carlos Eduardo Barbosa. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Bom dia ao público presente. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento número 080/17, que visa elaborar relatórios acerca da implantação do Programa Estadual Bom Prato no município de Praia Grande, não ainda concluiu seus trabalhos, requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, que seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para a apresentação do relatório final. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, Carlos Eduardo Barbosa, vereador. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado o vosso requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, requerimento.
Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento número 065/17, que visa elaborar relatório acerca do controle populacional e bem-estar animal no município, ainda não concluiu seus trabalhos, requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, que seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para a apresentação do relatório final. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, Carlos Eduardo Barbosa, vereador. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Senhor presidente, tenho algumas indicações, passo direto à mesa. Todas as indicações de vossa excelência serão encaminhadas à sua excelência, senhor prefeito municipal. Bom dia a todos. Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Com a palavra, o nobre vereador Dimas Antônio Gonçalves. Senhor presidente, nobres pares, público em geral, bom dia a todos. Requerimento, senhor presidente. Regimental. Este vereador, à vista da campanha mundial Outubro Rosa, que visa estimular a prevenção do câncer de mama com a detecção precoce da doença, diligenciou junto aos órgãos de saúde para obter informação de como funciona o atendimento em nossa cidade às mulheres que necessitam realizar o exame de biópsia para detecção ou não do câncer de mama. O exame de biópsia é realizado a partir da remoção de uma pequena quantidade de tecido para avaliação da presença ou não de câncer, sendo os principais tipos de biópsia para diagnóstico de câncer de mama, a punção aspirativa por agulha fina, a biópsia por agulha grossa, a biópsia cirurgia e a biópsia de linfonodo. Os tipos de biópsia acima mencionado, o nosso município realiza somente a punção aspirativa por agulha fina. Os outros tipos são mais complexos e depende de local adequado, equipamentos materiais, e são realizados em Santos, no Hospital Guilherme Álvaro. Entretanto, para este tipo de biópsia mais complexa, a diretoria da Secretaria Regional de Saúde da Baixada Santista, DRS4, que é o órgão responsável para a disponibilização das vagas para os exames, disponibiliza apenas uma vaga por mês para o município de Praia Grande, o que dificulta a detecção precoce da doença para que o tratamento seja iniciado. Diante do exposto, requeiro à mesa, ouvido o colendo plenário e atendidas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofícios ao excelentíssimo senhor secretário de Saúde, Dr. Marcos Antônio Zago, e a senhora diretora da Secretaria Regional de Saúde da Baixada Santista, DRS4, doutora Paula Covas Borges Cálipo, para que repasse a esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, procede a informação de que o município de Praia Grande disponibiliza apenas uma vaga por mês para a realização dos exames de biópsia? Segundo, em caso afirmativo, há possibilidade de aumentar o número de vagas? Terceiros, quais critérios são utilizados para o agendamento e disponibilidade de vagas? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 22 de maio de 2018, Dimas Antônio Gonçalves, vereador, requerimento. Em discussão, requerimento do nobre vereador.
Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Diante desse requerimento, senhor presidente, gostaria de ler uma indicação, se o senhor me permitir. É regimental, nobre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, indicação. Em alguns meses será iniciada a campanha mundial Outubro Rosa, realizada anualmente no mês de outubro, que tem como objetivo principal conscientizar e alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. Em que se pese todos os esforços desenvolvidos pela belíssima campanha, o fato é que a mulher, ao suspeitar a existência de um nódulo, precisa imediatamente realizar o exame de mamografia para a confirmação ou não da suspeita. Sendo confirmada a existência do nódulo, a mulher precisa realizar com urgência o exame de biópsia. Em atenção ao objetivo maior da campanha, que é a efetiva saúde da mulher, esse vereador realizou pesquisa junto aos órgãos de saúde responsáveis pela realização dos exames para detecção do câncer de mama, sendo constatado que nos casos de exame de biópsias de baixa complexidade são realizados diretamente no Centro de Saúde da Mulher, no CEAS de nossa cidade. Já em relação aos exames de biópsias mais complexos, são realizados no Hospital Guilherme Álvaro, no município de Santos, sendo o pedido de vaga dirigido à Secretaria de Saúde, que repassa o pedido à Diretoria Regional de Saúde DRS4, onde são distribuídas as vagas para o nosso município e disponibilizar apenas uma vaga por mês para a realização dos exames de biópsia. Em nosso município, já existe local disponível para a realização dos exames acima referidos, no Hospital Irmanduce, bem como 2 profissionais atualmente capacitados para a realização dos procedimentos, faltando tão somente para a realização dos mesmos e os equipamentos e materiais necessários, conforme lista em anexo, que totalizam em custo mínimo, diante do enorme benefício para a saúde da mulher praia-grandense, que poderá realizar os exames de forma rápida e eficaz em nossa cidade, sem necessidade de deslocamento para outro município. Não resta dúvida que não adianta ser realizada a belíssima campanha de prevenção ao câncer de mama, Outubro Rosa, sem que os órgãos competentes realizem as formas rápidas e eficazes os exames indispensáveis para a detecção precoce da doença para o início imediato do tratamento, contribuindo assim de forma direta com a campanha. Diante do exposto, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Alberto Pereira Mourão, para sugerir os estudos de viabilidade com a maior brevidade, que é o caso requer, para aquisição dos equipamentos e materiais necessários para que seja possível a realização dos exames e biópsia mais complexa em nosso município. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 22 de maio de 2018, Dimas Antônio Gonçalves, indicação. Senhor presidente, só para terminar, tenho algumas indicações, passarei direto à mesa. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos de pessoas que foi feita uma mamografia e constou
constou um nódulo. Até a pessoa ter o direito de fazer o exame, já estava tarde demais. Muitas vêm a falecer antes do tempo. Por isso que essa indicação que eu estou fazendo aqui é para que, junto ao nosso município, possa ter esse procedimento também. Eu peguei aqui, eu vou até falar aqui, que eu estive falando com pessoas que faz parte da regulamentação, que eu não posso deixar de citar o nome. É o doutor Ernesto Dalla Verde Júnior, médico regulador, mastologista do CEAS, doutora Karina e doutora Marília. Então, há possibilidade sim, do Poder Executivo fazer esses exames aqui no nosso município. Tá? Agora, vocês, plateia, público em geral, vocês acham certo esperar um mês, uma vaga por mês, para cada um da Baixada ter o direito de fazer esse exame? Obrigado por tudo. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Vereador Eduardo Soares Jardim. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Bom dia, presidente, todos os componentes da mesa, taquigrafia, nobres pares, público presente, todos aqui nos assistem e a todos os assessores e funcionários. Presidente, eu quero fazer uso da palavra, fazer uma leitura desta indicação, ok? Regimental, vereador. A indicação é para que esse vereador foi procurado por frequentadores do Portinho que nos relataram a falta de segurança no local, principalmente aos finais de semana, onde temos um número grande de usuários no quiosque. Diante do exposto, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão que viabilize, junto à CEASP, Secretaria de Assuntos de Segurança, para que providencie a presença de uma unidade móvel no Portinho, a fim de inibir a ação de vândalos e promover a segurança no local. É fato que a gente tem vários relatos de vários outros problemas que incidem na segurança do local, presidente. Então, acho que para a gente abranger e cativar e buscar que famílias possam frequentar aquele local, nada mais justo do que a gente ter uma viatura que não precise ficar 24 horas no local, mas que faça uma ronda permanente para que as pessoas se sintam mais seguras e que possam usufruir do local diretamente ligado ao nosso meio ambiente e o bem-lazer durante o dia. E para finalizar, presidente, quero agradecer, em nome da Júlia, ao Gala, pela caminhada que teve em favor à adoção no domingo. Mesmo com todos esses transtornos que o Brasil vem passando, a caminhada foi um sucesso. E, em nome da Júlia, eu quero agradecer a presença de todos que foram lá compartilhar desta caminhada, que não só eu, mas tem outros vereadores aqui, inclusive o Cadu, que sempre batalhou para que a adoção fosse sempre presente na vida das pessoas, tornando, assim, um fator, um projeto importante na vida de todos e, principalmente, na vida das nossas crianças. Então, eu agradeço à Prefeitura, agradeço a todos, principalmente, que estiveram presentes, e toda a direção do Gala, enfim, todos que puderam compartilhar e ajudar na caminhada da adoção. Parabéns ao Gala e parabéns pela Praia Grande que participou desse projeto. Pode falar. Não, primeiro agradecer e parabenizar Vossa Excelência, porque a gente sabe a tua ligação com a questão da adoção não vem
na sua vereança, vem bem antes. A gente te conhece, vereador, a gente sabe do seu caráter, da sua vida e de quanto é importante o Gala para Vossa Excelência. Voltando e parabenizar todo o trabalho do Gala, que eu me orgulho muito em fazer parte do grupo de amizade do Gala. Voltando àquele outro trabalho de Vossa Excelência, eu queria perguntar assim, o canil da guarda, ele está indo lá para o Portinho? Eu acho que, se for mesmo Portinho, é interessante o que Vossa Excelência colocou, porque pode ter ali uma viatura até para a questão de segurança mesmo, já faria os dois trabalhos, cuidar do Portinho e também ficar cuidando da questão do canil, né? Porque é um órgão, ali vai ter um equipamento de segurança pública municipal também, né? Então, acho que bem colocada a indicação de Vossa Excelência. Parabéns. Vereador, aproveitando que o senhor está aí, o senhor é testemunha juntamente comigo. Pelo que me parece, o canil está terminando a obra no Portinho. Eu espero que tenha, sim, a segurança no local, como deveria ter no PS do Quietude, e nós ficamos quase 1 hora esperando a guarda, beleza? E sendo que o PS Quietude é do lado da Guarda Municipal. Eu não quero ironizar, mas não é porque eu sou líder, eu tenho que passar a mão na cabeça da administração por essas coisas, tá bom? Na verdade, eu fico muito feliz, vereador, do canil ir lá para o Portinho, porque a gente também sabe a quantidade de animais. Vereador. O tempo dele ele está deixando, a gente não está discutindo o requerimento. Não tem Fica a à quantidade vontade. de animais que estão lá abandonados é muito importante. Atenta ao regimento, vereador. Obrigado, gente. Bom dia. Um abraço a Suas todos. indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito Mourão. Senhor secretário, proceda a chamada. Eu deixei para do tema, não pode. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier, vereador Hugo Ribeiro. Com a palavra, senhor secretário, permaneça na mesa. Senhor presidente, nobres pares, taquigrafia, assessores parlamentares, imprensa, representante aqui da mesa, senhoras e senhores, um bom dia e sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Senhor presidente, senhores parlamentares, justificativa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência da Lei Federal de número 13.146, de 6 de julho de 2015, traz algumas regras e orientações para a promoção dos direitos e liberdades com o objetivo de garantir a esses cidadãos uma maior inclusão social e cidadania. Entretanto, a referida norma não esgota totalmente direitos que poderão ser levantados e regulamentados por meio de outras legislações e iniciativas. Atualmente no Brasil, há aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Contudo, neste projeto de lei, procurei centralizar o seu objetivo nas pessoas que possuem mesmo que provisoriamente uma mobilidade reduzida. Aos poderes públicos cabe assegurar os direitos desse cidadão, podendo ampliar o significado da acessibilidade plena, que, de certo modo, ultrapassa as características arquitetônicas de um projeto. Nesse sentido, busco nessa futura norma reduzir de forma mais efetiva os direitos das pessoas com deficiência que utilizam o transporte público de nossa cidade. Costumeiramente, observamos principalmente cadeirantes ou pessoas com membros inferiores imobilizados descerem dos pontos de ônibus previamente desmarcados e identificados, terem de deslocar por centenas de metros, às vezes por 1 quilômetro, para poder chegar ao seu destino final. Essa situação muitas vezes poderia ser amenizada, caso os motoristas dos ônibus fossem autorizados a permitir que essas pessoas pudessem desembarcar entre essas paradas obrigatórias.
em todo o período de funcionamento do transporte público municipal, e não somente como prevê o Decreto Municipal 6.098, de 23 de agosto de 2016, somente após as 22 horas, em áreas consideradas de risco à integridade física das pessoas. Essa autorização legal, com certeza, amenizaria consideravelmente a dificuldade dessa locomoção, levando-se em conta a situação atual de algumas vias públicas e, principalmente, dos passeios públicos, que, na maioria das vezes, possuem desníveis e obstáculos acentuados, que dificultam o deslocamento das pessoas com deficiência definitiva ou provisória. No encerramento dos argumentos trazidos que justificam a presente propositura, saliento que o projeto de lei está em harmonia com as legislações federais de número 12.587 de 2012, que trata da segurança nas diretrizes da política da mobilidade urbana, e da Lei 13.146 de 2015, que trata da inclusão de pessoas com deficiência. Pelas alegações apresentadas, considerando que dezenas ou centenas de pessoas deficientes utilizam o nosso transporte público diariamente, considerando ainda que essa futura norma com certeza beneficiará as pessoas com mobilidade reduzida, definitiva ou provisória. E, finalmente, considerando que o projeto de lei não prevê despesas ao poder público municipal, mas somente a obrigação da concessionária de transporte público municipal de realizar campanha de divulgação e de informações aos usuários. Despesa essa já prevista no contrato de concessão do transporte público, é que apresento para análise dos nobres pares o seguinte projeto de lei. Assegura aos usuários do transporte coletivo municipal com deficiência e mobilidade reduzida o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias de ônibus e da outras providências. É um projeto de lei, senhor presidente. O projeto de lei de Vossa Senhoria será encaminhado às outras comissões. Eu tenho outro requerimento, que é a respeito do TFD, o transporte público para os pacientes que fazem tratamento fora do município. Eu creio que os nobres pares também recebem muitas pessoas com viagens canceladas, com o não comparecimento do transporte nas residências para buscar, e isso causa um transtorno na vida da pessoa que está fazendo um tratamento fora aqui do município. Com o objetivo de atender várias indagações dos pacientes usuários do transporte público fora do município, através desse utilitário, existem dificuldades para que os serviços sejam desempenhados com excelência e clareza. Desta forma é que requeiro à mesa, respeitadas as formalidades regimentais, depois de ouvir o douto plenário, que seja aprovado o envio desse trabalho ao excelentíssimo doutor Alberto Pereira Mourão, prefeito desta cidade. Solicito que cópia deste requerimento seja encaminhado ao excelentíssimo secretário de Saúde, Klebe Sokul Nogueira, na intenção de dar-lhe ciência e de pedir-lhe apoio a esta propositura, solicitando-lhe respostas aos seguintes questionamentos. Quantos pacientes existem em tratamento fora do domicílio? Quantos são atendidos regularmente? Quais as quantidades de pedidos que são indeferidos? Qual o critério utilizado para atender a demanda? O transporte é próprio ou terceirizado? Se for próprio, qual a frota utilizada? No caso de terceirizado, quais as condições do contrato para atender a demanda? No caso de viagens não serem realizadas, qual a garantia do paciente para agendar uma nova consulta? Justificativa. A demanda para pessoas que utilizam o transporte público buscando o tratamento fora do município são enormes. Muitas pessoas reclamam das dificuldades para conseguir este benefício, concedido pela cidade de Praia Grande. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, Golim Novos Ribeiro, vereador. É o requerimento? Requerimento, senhor presidente. O requerimento de Vossa Senhoria está em discussão. Parabéns, Hugo, pelo trabalho.
Eu gostaria de, se Vossa Excelência autorizar, de incluir uma pergunta que seria no que diz respeito ao custo mensal com esse transporte por vans. E por que eu penso que é importante a gente saber o custo mensal? Porque esse assunto já foi motivo de um trabalho também meu, e eu havia sugerido até que para que as pessoas pudessem ter uma previsibilidade maior no transporte, já que nós estamos falando de tratamento de saúde, então que a prefeitura estudasse até a possibilidade de ter uma base da prefeitura que pudesse aí acomodar as pessoas 1 ou até 2 dias lá na capital, né? Isso mantido pela própria prefeitura para poder facilitar o transporte e atender melhor aquelas pessoas que num momento difícil, como é o de tratamento de saúde, tem que se deslocar para a capital para poder passar num exame ou num tratamento mais adequado. Se Vossa Excelência autorizar, eu queria essa pergunta para a gente poder fazer esse comparativo futuramente. Vossa Excelência aceita o adendo? Obrigado. Em discussão com o adendo. Não tendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado o seu requerimento. Obrigado, vereadores. Só engrandece o nobre trabalho. Eu tenho outro requerimento, a pedido dos moradores do Jardim Real. Há mais de 40 anos eles pedem para asfaltar umas ruas paralelas a Kennedy e a Castelo Branco. Iniciaram a obra e, de repente, foi interrompida. E aí tentei resolver por via fone com os secretários e, pasmem, obras dizem que é da Secretaria do CATSU, o CATSU diz que é de obras. Então, foi um presente de grego, né? E hoje as pessoas não reclamam do prefeito, vão lá reclamar com o vereador. Então, acho que deu início, ela tem que ter o começo, meio e fim. E está lá o início de uma obra trazendo transtorno aos moradores. Fui procurado por moradores da rua Brinco de Princesa, localizado no bairro Jardim Real, que questionaram sobre o início da pavimentação da mesma, que logo em seguida foi paralisada, prejudicando aos moradores que moram nesse local. Desta forma, é que requeiro à mesa, respeitadas as formalidades regimentais, depois de ouvido o doutor plenário, que seja aprovado o envio desse trabalho ao excelentíssimo doutor Alberto Pereira Mourão, prefeito dessa cidade. Solicito que cópia desse requerimento seja encaminhada à secretária de Obras Públicas, a engenheira Heloísa Ogea Gomes Tavares, e o secretário de Serviços Urbanos, Katsuya Yonamini, na intenção de dar ciência e pedir apoio a esta propositura, solicitando respostas aos seguintes questionamentos. Qual o motivo da paralisação da obra? Qual a providência serão tomadas com esta interrupção? Qual o tempo de paralisação e qual o prazo para reiniciar a obra? Qual o prazo do término da obra? Qual a secretaria realmente responsável pela obra? Os moradores dessa rua ficaram felizes por serem contemplados com essa pavimentação, que esperavam há anos, porém a obra foi iniciada e logo em seguida interrompida. Os moradores questionam o motivo, pois surgiram sérios problemas, um deles relacionado à quantidade de poeira que está entrando em suas residências, causando problemas aos moradores. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, Golino Alves Ribeiro, vereador. Requerimento, senhor secretário. Em discussão, requerimento, nobre vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em discussão, aprovado o vosso requerimento. Eu tenho algumas indicações, eu passo direto à mesa. Todas as Desejo indicações a todos de um bom vossa dia e um bom excelência retorno ao serão seu lar. encaminhadas à sua excelência, prefeito municipal. Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereadora Janaína Balares. Com a palavra, a nobre vereadora, a doutora Janaína Balares. Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, público presente, funcionários da casa, da taquigrafia, público presente e as pessoas que nos assistem via internet. Vou iniciar os trabalhos, presidente, para falar só um pouquinho sobre os atendentes de educação do nosso município. Todos sabem, o mandato passado todo, a gente fez várias mobilizações, tentou, intermediou várias agendas para as atendentes de educação, mas nunca conseguimos ser atendidas. Apesar do secretário de Educação ter marcado, ter sido aprovado por esta casa, não nos atenderam.
Aí, constantemente, eu vejo elas reclamando muitíssimo, porque, além da desvalorização do trabalho delas, as creches estão abarrotadas de criança. Você imagina uma mulher cuidando de 40 crianças, dando banho, dando comida. É subhumano o trabalho. Aí, quando elas vão declarar imposto de renda, o contador não consegue achar a profissão delas. Porque atendente de educação, qual é a profissão? Não está lá. Elas vão se aposentar como? Atendente de educação, essa é a profissão? Por isso que a gente brigou tanto pela nomenclatura. Porque elas cuidam de crianças, elas são educadoras infantis. Aí, para piorar, a vacina da gripe chegou, são elencados as pessoas que são prioritárias para receber, né, acima de 60 anos, crianças, profissionais da saúde e da educação, no caso, professoras. Uma atendente de educação que cuida de 40 crianças foi tomar vacina e não pode receber. O que ela é, então? Aí eu pergunto para o secretário de saúde, ele fala assim, vereador, eu vou me informar como que vai fazer para resolver, porque eu também não sei onde vou colocá-las. Então, elas estão à margem da sociedade, não é? Vamos lá. Requerimento. Não é de hoje que as atendentes de educação do nosso município estão sobrecarregadas com a superlotação das salas de aula e a falta de valorização da categoria. Vários profissionais estão saindo de licença médica por estresse causado justamente pelas condições desfavoráveis de trabalho. Além destes fatos, essa semana fomos confrontados com mais uma situação que nos deixa perplexo pelo absurdo causado que, ao meu ver, é um desleixo com a categoria. Pasmem, senhores e senhoras, as atendentes de educação não podem tomar vacinas oferecidas aos professores, por conta da nomenclatura do cargo não ser compatível com a de professores. E digo mais, estes profissionais têm até dificuldades com contadores e afins. Dessa forma é que requeiro à mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício à Secretaria de Educação e ao senhor prefeito para que responda o seguinte questionamento. 1. Existe algum mecanismo de urgência para incluir as atendentes de educação no programa de vacinação ao qual estão incluídas as professoras? 2. No plano de reestruturação das carreiras que está na LDO, está incluída a adequação da nomenclatura das atendentes de educação? Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 29 de 2000. Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 29 de maio de 2018. Vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, perguntas que estão aprovadas. Eu vou subscrever o vosso requerimento. Obrigada, presidente. Muito bem observado. Né? Muito bem. Obrigada. Agora, várias pessoas que prestaram concurso público para o cargo de trabalhador, e de atendente de educação também, que foi uma aberração, uma resposta que tiveram lá. Parece que assim, é chato dar aula, a resposta correta era C. Eu não estou nem acreditando que me falaram isso, eu vou até verificar. Mas parece que o concurso para trabalhador não condiz com o edital. A pessoa deixou, muitas vezes, de comprar comida dentro de casa, a cesta básica, para pagar o concurso, que foi R$ 52,00. E eles estão pedindo, já faz tempo, a anulação deste concurso de trabalhador. Então, esse requerimento é formulado por pessoas que entraram em contato com o nosso mandato via internet. Senhor presidente, senhor vereador, requerimento. Os concursantes que prestaram o concurso objetivando o cargo de trabalhador estão se queixando da dificuldade da matéria aplicada na prova em relação ao conteúdo programático exposto no edital. Dessa forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito, ao senhor secretário e ao Instituto IBAN para que se pronuncie a fim de que sejam dirimidas dúvidas pertinentes a essa situação. Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 29 de maio de 2018, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Senhor presidente, senhor vereador, requerimento, tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento com o objetivo de elaborar relatório acerca de regularização fundiária, ainda não concluiu seus trabalhos, requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício para prorrogação de 180 dias. Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 29 de maio de 2018, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 21, com o objetivo de elaborar relatório acerca da mobilidade urbana, ainda não concluiu seus trabalhos, requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, sendo enviado ofício, por mais 180 dias o prazo para apresentação de relatório final. Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 29 de maio de 2018, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Em votação.
Vereadores estiverem de acordo, permito que estão aprovados, vereador. Bom, presidente, vamos lá. Nós, semana passada, tivemos audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária. Ontem teríamos da Lei da Prestação de Contas da Saúde. Infelizmente, por conta disso tudo aí, foi cancelada. Ontem eu tirei o juízo, o dente do siso, mas eu estava ansiosa para vir para essa audiência pública, porque eu tinha várias questões para colocar aqui para a Fundação ABC, mas, infelizmente, eu dormi ansiosa porque eu não consegui, porque foi cancelada. E também, infelizmente, a audiência pública 3 da tarde. O trabalhador não pode vir, nem a trabalhadora, como da LDO também. O papel do vereador é muito mais do que ficar aqui votando projetos, atendendo a comunidade. É participar da audiência pública. Ela norteia. Essa lei de diretriz orçamentária é a lei que vai dar o norte do nosso orçamento, vai decidir as prioridades do nosso município. Essa lei, ela não vai dizer, por exemplo, que o prefeito vai aumentar o IPTU. Essa lei não vai dizer, por exemplo, que o prefeito vai aumentar um salário. Mas essa lei vai nortear, por exemplo, como eu briguei durante os 4 anos, a inclusão do plano de carreira do servidor público. Ele está lá no artigo 9º. E aí muito me preocupou, porque eu recebi mensagens, e está aqui o vereador, mas com um vídeo, dizendo do aumento do IPTU. E saiu no jornal a tribuna. Quando saiu no jornal a tribuna, no chamamento, eu liguei para o jornalista Sandro. Falei, jornalista, por favor, o senhor pode me enviar aonde, na lei de diretriz orçamentária, está dizendo que vai ser alterada a planta genérica, consequentemente, igual aumento de IPTU. Porque, para vocês entenderem como que é calculado o IPTU, a planta genérica é a que vai... o valor venal é a base de cálculo. Quando vem lá no IPTU que está escrito, meu apartamento vale 140 mil. Esse é o valor venal. A base de cálculo é ou a área construída vezes 1,8%, se tiver área construída, e se for um terreno é 3,6%. Vai multiplicar por isso, entendeu? Se alterar a planta genérica, valorizar, por exemplo, o meu apartamento eu vou vender por 140 mil, que está lá no valor venal, não, ele está valendo 200 mil hoje. Eu não quero vender pelo valor que está no IPTU. Significa o quê? Que aumentou o valor venal, mas, consequentemente, vezes 1,8, o que vai acontecer? Vai aumentar o IPTU, óbvio. Estamos aqui de acordo, todos nós. Só que aí eu liguei para o jornalista e falei, aonde está? Ele me respondeu assim, pois é, vereadora, não está em nenhum lugar mesmo. Pelos cálculos que estão apresentados aqui, não tem aumento nenhum no orçamento. A senhora tem razão. Só que, quando alguém vai mandar uma mensagem, quando você vai escrever um texto para apresentar um requerimento, você conta uma historinha. Como eu contei uma historinha das atendentes de educação agora para vocês, antes de apresentar o requerimento. E o prefeito narrou a história para chegar aqui, contando o que poderia acontecer, que o papel dele, como gestor, tem que contar realmente o que vai acontecer. E nessa história que ele contou que vai acontecer, se a crise continuar, ele disse que vai ter que aumentar IPTU, o que eu não concordo. Já adianto aqui, já falei aqui. Na audiência pública, os vereadores que vieram todos questionaram a secretária e perguntaram, isso vai ocorrer? Ela disse, não, não vai ocorrer. Foi claro, está todo mundo aqui que veio, participou, disse que não ia ocorrer. Agora, se ocorrer, eles falaram que sim, contrataram a empresa para fazer a valorização da planta genérica, etc, etc e mais. Só que, para isso ocorrer, gente, não é na lei de diretriz orçamentária que não está falando nada. Nada. Eu queria que alguém dissesse que está falando, só para concluir, presidente. Porque agora, quando a gente for votar, a sociedade já está induzida e vai achar que a gente está votando para ter aumento, e não é verdade. Então, que me desminta quem está falando que tem aumento. Aí, para concluir, eu pedi para a prefeitura mandar uma comunicação para a tribuna colocar no jornal a verdade dos fatos, pedi que, se fosse aumentar, que majorasse as grandes glebas, que são meia dúzia de grileiros que são donos e que fazem especulação imobiliária, que aumente o IPTU deles,
mas que não venham no bolso do contribuinte. Foi essa a minha posição. Então, temos que ter cuidado, porque a crise política está instaurada no país e a gente tem que propagar a verdade dos fatos, que esse é o papel de uma pessoa pública que está representando a população. Um bom dia a todos vocês. Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereador João Correia Neto. Vereador Leandro do Avelino. Com a palavra ao nobre vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, integrantes da taquigrafia, da assessoria de imprensa, assessoria parlamentar, senhoras e senhores aqui presentes, meu bom dia a todos. Eu quero iniciar meus trabalhos com um requerimento, senhor presidente. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 023 de 2017, com o objetivo de elaborar relatório acerca de todas as atividades inerentes à utilização da praia e orla do município, ainda não concluiu seus trabalhos, requeiro a mesa ouvir do plenário. Perfeito. Seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para a apresentação de relatório final. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, Leandro Avelino, vereador. É um requerimento, senhor presidente. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, por questão, aprovado o vosso requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 108/17, com o objetivo de elaborar relatório acerca de um possível emplacamento de bicicletas ou outra modalidade de identificação no município, ainda não concluiu seus trabalhos, requer a mesa ouvido plenário, seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para apresentação do relatório final. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado o vosso requerimento. Antes que alguém... quando eu falo esse assunto, a gente sempre ouve os murmurinhos, né? Parece que a gente está... Mas, na verdade, é um estudo, isso aqui, para que todos entendam, quem nos acompanha em casa, é um estudo, na verdade, que não visa cobrar nada de ninguém, ok? Não é essa a intenção do emplacamento de bicicletas que a gente quer estudar. Não tem mais séria não. Sabe por quê? O emplacamento de bicicleta ele pode colaborar muito com a questão da segurança pública na nossa cidade. A gente tem muita gente hoje que reclama não só de furto e roubo da sua bicicleta, mas principalmente por percebermos naquela sensação de insegurança pública que muitas vezes norteia quem visita o calçadão da praia, muita gente é assaltada se valendo da bicicleta. E a cidade de Lorena, no interior de São Paulo, perto de Aparecida do Norte, implantou esse sistema de emplacamento lá, a custo zero para a população. O custo desse emplacamento é bancado pela própria municipalidade, para que eles possam ter o controle de quem são os proprietários das bicicletas, já que todo quadro de bicicleta tem lá o seu número, que equivale ao chassi de um carro. Então, a gente tem condição de, com inteligência, né, poder colaborar com a questão da segurança pública no que tange ao uso das bicicletas, especialmente numa cidade como a nossa, que reconhecidamente tem a maior malha cicloviária do Brasil, né? Então, se for a custo zero para a população e para melhorar a segurança pública, que mal há, não é verdade? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. A Praça José Gonçalves de Oliveira, que poucos conhecem pelo nome, mas se dissermos Pracinha da Coab, muitos conseguirão identificar. Ela existe desde o final dos anos 70, quando da entrega do conjunto habitacional do bairro do Canto do Forte. A pracinha teve poucas intervenções urbanas que pudessem melhorar sua função social, de agregar e promover lazer aos moradores. Atualmente, conta com poucos bancos para descanso, uma banca de jornal no centro da praça, árvores com alguma sombra, iluminação precária e o mesmo piso, contrapiso de quando inaugurada. No último gabinete itinerante com moradores da Coab, uma das maiores queixas que nós recebemos das pessoas residentes no entorno da praça dizem respeito ao mau uso do local pela falta de atrativos, para que famílias e amigos possam desfrutar o espaço com segurança e tranquilidade. Sendo assim, requer à mesa, ouvido do outro plenário, que este requerimento seja enviado ao senhor prefeito Alberto Mourão,
para que nos responda a seguinte questão. 1. A pracinha da Coab está contemplada entre os espaços públicos da cidade, que serão em breve reurbanizadas para um melhor aproveitamento desses locais por suas comunidades? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, Leandro Avelino, vereador. E em discussão o requerimento do nobre vereador. Em votação. A palavra ao nobre vereador Rômulo Brasil Rebouças. Rômulo Brasil. Vereador Leandro, parabéns pelo projeto importantíssimo, tá? Que a gente fala, pô, nada importante. Gente, pelo amor de Deus, toda Praia Grande, todos os roubos, motocicleta e bicicleta, gente. Vamos acordar, né? Trabalho muito bom, Leandro. Quero subscrever, vota a favor. Continue a discussão. Em votação. Se o vereador estiver de acordo com essa questão, aprovado o vosso requerimento. Eu quero, e veja, né? Agradeço o vereador Rômulo. E ainda no que tange a questão que eu falei agora, logo antes, sobre a questão das bicicletas, veja, nós estamos falando, não é de lei, tá? Ninguém está impondo nada. Isso aqui é uma comissão especial de vereadores para estudar isso. E eu penso que a Câmara Municipal não pode ser cerceada de estudar alternativas para que a gente possa enfrentar essa mazela que é a questão da insegurança, por vezes, sofrida, não só por moradores, mas também por turistas que nos visitam. Então, e eu quero aproveitar falando, que eu acabei de falar disso, né, de às vezes a gente ser mal visto apenas pelo fato de querer estudar alguma coisa, e aproveitar aqui a presença da professora Ana Maria, de Filosofia, né, o professor Rômulo, de Sociologia, e os alunos do CEJA. Aproveitar a presença de vocês aqui, parabenizar aí pela participação, por estarem aqui presentes, acompanhando o trabalho dos vereadores. Nesse momento em que, como eu falei, hoje nunca foi fácil ser político no Brasil, hoje é mais difícil ainda, né? Não importa em que nível, são todos iguais, são todos ladrões, corruptos, bandidos, safados, enfim, não importa, não existe nem contra-argumentação ultimamente na internet que valha o contrário. Mas é nessa hora que aqueles que realmente passaram pela última eleição, que colocaram a sua cara a bater para o eleitor, que puseram o pé na rua e a foto na urna eletrônica, é nessa hora que essas pessoas, nós que fomos eleitos aqui, é que nós temos que estar mais presentes ainda para poder responder às pessoas que nos questionam sobre o assunto que for. Eu sempre argumentei nesta casa aqui que a casa, ela não pode ficar sem argumento na rua. Nós não podemos ficar sem ter o que falar para a população. Este aqui é o parlamento. É aqui que se discutem ideias, propostas, que se votam os projetos que vão impactar diretamente a vida da população. E hoje, o que eu vejo muitas das vezes, e preciso fazer isso até em certo tom de desabafo, é porque nós vemos pessoas que, na minha modesta opinião, pregam o caos através do Facebook. Pessoas que pregam coisas que, na verdade, só vão deixar o ambiente mais conturbado. E a quem interessa deixar o ambiente mais conturbado? A quem interessa? Na greve dos caminhoneiros, diziam que tinha distribuidores envolvidos financiando o movimento. Por outro lado, caminhoneiros autônomos que possuem sindicato representativo, dizendo, não, os representantes deste sindicato não nos representam, a greve continua. E aí eu pergunto às senhoras e senhores que me escutam aqui, qual seria a solução nessa hora? Qual seria a solução se não o diálogo? Porque na história da humanidade, toda mudança só aconteceu de duas formas, e me corrijam se eu estiver errado. Só existe mudança de verdade na sociedade se for ou pela luta armada ou pelo voto. Não tem outra forma. Pelo menos até hoje não inventaram na história da humanidade. Se alguém conhecer alguma outra forma, gostaria que me explicasse. O que a gente quer? A gente quer a luta armada? Eu já ouvi gente que prega intervenção militar,
fala assim, ó, entrega para os militares porque eles já estão armados mesmo e eles resolvem o problema. Tem outros que recordam a época da ditadura e tudo o que aconteceu nos porões de DOPS e por aí vai. Então, na verdade, o que eu quero sugerir às pessoas que hoje descarregam toda a sua animosidade na internet, que outubro está aí. Outubro está aí. E vocês que hoje tanto descem a lenha no Facebook, vão fazer o quê? Votar branco e nulo? É essa a mudança que vocês querem no Brasil? Vamos votar branco e nulo, vamos escolher ninguém. Escolher ninguém ajuda a manutenção do que está aí, ou não? Se alguém discordar também, pode me questionar. Então, que em outubro, essas pessoas que hoje estão com toda essa animosidade na internet contra todos e indistintamente, possam ir para a rua tentar convencer a votar em alguém. Ou será que nem a pessoa que está criticando serve para poder estar sentado aqui ou em Brasília? Bom dia a todos. Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Com a palavra ao nobre vereador, pastor Natanael Vieira de Oliveira. Bom dia, presidente, secretário, secretária, os componentes da mesa, taquigrafia, mídia da casa, o público aqui presente, os que nos assistem pelo Facebook, pela TV Câmara, o meu bom dia. Eu tenho algumas indicações, passo a mesa. Todas as indicações de Vossa Excelência serão encaminhadas à Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal. Requerimento, presidente, senhores vereadores. Tenho em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 110/17, que visa elaborar o relatório sobre possíveis irregularidades na prestação de serviços funerários da OSAM, ainda não concluiu os seus trabalhos. Requer a mesa, ouvido o colendo plenário, que seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para a apresentação do relatório final. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018. Natanael de Oliveira, vereador. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Com a palavra, a nobre vereadora, a doutora Janaína Balares. Vereador, olha só, o ano passado, o senhor sabe tudo que eu fiz o trabalho, já falei para o senhor da OSAM, e dentre um deles foi uma representação no Ministério Público, que agora virou uma ação civil pública. Dou a ideia do senhor pegar a comissão, pedir que envie a cópia para instruir o trabalho. Porque lá tem coisas importantíssimas, tipo a rescisão do contrato da OSAM, para que venha mais 4 empresas funerárias aqui, para acabar com esse monopólio, porque eu, quando eu representei, disse que isso era um crime contra a economia popular. Se o senhor quiser, está aí a dica, tá bom? Voto favorável à sua comissão. Ok, obrigado. Continua em discussão. Em votação, vereadores estiverem de acordo, pelos que estão aprovados, vosso requerimento. Bom, vou dar só aqui mais um complemento, sobre o requerimento, sobre a comissão, sobre a SEV. Nós tivemos uma reunião, né, com o advogado responsável pela OSAM, não sei se a vereadora, acho que a vereadora não participou, não é dessa comissão, mas nós tivemos uma conversa com eles, discutimos todos os pontos negativos, tá? Ouvimos eles, dito que o vereador Neto estava aí, né? O vereador Leandro Avelino estava aí também, não me recordo quais os demais vereadores que estavam, mas enfim, nós tivemos uma reunião com eles muito produtiva no sentido de questionar tudo e eles darem o parecer e também se colocarem à disposição para qualquer tipo de eventualidade serem questionados, né? Então, nessa situação ficou uma coisa bem esclarecida, bem nítida para nós, e eles se colocaram à disposição para estar questionando, para se colocar à disposição para nós questionarmos eles sobre qualquer outra eventualidade com respeito a questionamento do povo, né, dos munícipes. Então, nós vamos prorrogar e nós vamos estar aí dando sim essas demais reivindicações, essas demais necessidades, vamos estar averiguando para ver se
há realmente uma necessidade de trabalhar em cima ainda dessa questão. Tá ok? Meu muito obrigado a todos, um bom dia. Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereador Paulo Emílio de Oliveira, declino. Vereador Roberto Andrade Silva. Com a palavra, o nobre vereador Roberto Andrade Silva, Betinho da Educação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos, bom dia aos alunos do CEJA que estão aqui nos visitando com os seus professores, sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis, bom dia ao público em geral. Senhor presidente, o projeto de lei que eu quero estar apresentando, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, justificativa. O projeto de lei consiste na permissão para entidades assistenciais comercializarem produtos impróprios públicos. Ressalto que o tema já foi considerado constitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade, conforme ementa que acompanha a justificativa. Então, o projeto de lei institui o programa, abre aspas, Comércio do Bem, fecha aspas, que permite às entidades assistenciais comercializarem em próprios públicos. Projeto de lei, presidente. Será encaminhado às outras comissões. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento número 49/17, que visa elaborar relatório acerca da reforma política no âmbito de sua competência, ainda não concluiu seus trabalhos, requer à mesa, ouvido do outro plenário, seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para apresentação do relatório final. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador, requerimento, presidente. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, está aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento número 030/17, que visa elaborar relatório e buscar, junto ao Governo do Estado, soluções de melhorias das escolas estaduais localizadas em Praia Grande, ainda não concluiu seus trabalhos, requeram à mesa, ouvido do outro plenário, seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para apresentação do relatório final. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador, requerimento. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, estão aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 029/17, que visa elaborar relatório e acompanhamento da aprovação da legislação e aplicação dos recursos oriundos do petróleo na educação, ainda não concluiu seus trabalhos, requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para apresentação do relatório final. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Outro requerimento, presidente. Em discussão, em votação, vereadores estiverem de acordo, estão aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requerimento. O Sistema Nacional de Trânsito foi criado pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, sendo considerado um conjunto de órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Para os municípios se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito, é necessário que sigam algumas etapas legais. Nesse sentido, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, elaborou um curso com o objetivo de preparar os municípios brasileiros para esse processo. Diante do exposto, aqui requeiro à mesa, ouvido o plenário,
e satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com os seguintes questionamentos. Primeiro, nosso município já fez as devidas inscrições para esse curso? Segundo, qual a quantidade de servidores que participarão desse curso? Praia Grande, 29 de maio de 2018, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador, requerimento. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, primeira questão, aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. Atento às questões de violência contra a mulher em 2013, apresentei a indicação número 4.344/13, que indicava a instalação de uma casa de apoio em nossa cidade para as mulheres vítimas de violência. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados projeto de lei 5.000/16, que cria a Política Nacional de Dados e Informações relacionadas à violência contra as mulheres. A finalidade é reunir, organizar, sistematizar e disponibilizar dados e informações sobre todos os tipos de violência contra as mulheres. Violência contra a mulher é definido como ato ou conduta praticados por razões relacionadas à condição de sexo feminino que causem morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Diante do exposto, é que requeiro à mesa, ouvido o coleno plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor deputado federal Lincoln Portela, autor do projeto de lei, apoiando essa iniciativa relacionado à lei que cria a Política Nacional de Dados e Informações relacionadas à violência contra as mulheres. Praia Grande, 29 de maio de 2018, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador, requerimento, presidente. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Subscrever, vereador. Obrigado, senhores vereadores. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. A educação é uma das diretrizes do meu mandato, pois acredito que pela educação conseguimos transformar pessoas e pessoas transformadas mudam o mundo. Fico contente ao saber que no dia 21 de março, que passou, a Câmara Federal, através do deputado Mandetta, aprovou o projeto de lei 3.042/15, que aumenta o direcionamento de recursos para a educação especial, dentre aqueles repassados pela União aos estados, municípios e Distrito Federal, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb. Não haverá aumento de repasse da União para o Fundeb. O aumento de recursos para a educação especial virá de outras modalidades ou etapas do ensino. Diante do exposto, aqui requeiro à mesa, ouvido o coleno plenário e satisfeitas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor deputado federal Mandetta, com votos de congratulação e parabenizando pela iniciativa, tendo olhos para as crianças e jovens especiais. Praia Grande, 29 de maio de 2018, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Um outro requerimento, presidente. Em discussão, requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigado, presidente. Presidente, quero aproveitar ainda os minutos que me restam e fazer uma observação sobre esse momento delicado que nós estamos passando no país com relação à paralisação dos caminhoneiros. E quero estar ressaltando que, conforme pesquisa que eu realizei, a Câmara dos Deputados, hoje, agora no período da manhã, está fazendo uma reunião para discutir o projeto que regulamenta o transporte de cargas. É o projeto de lei 4.860/16, que poderá ainda ser votado nessa terça-feira. Essa reunião ela tem como objetivo discutir a proposta, após a Comissão Geral, que vai debater o preço dos combustíveis no país, e está acontecendo agora no período da manhã na Câmara dos Deputados. É também importante ressaltar, presidente, que os deputados federais tiveram a sensibilidade de fazerem também uma reunião para priorizar o andamento da reforma tributária. É um projeto de lei
que foi relatado pelo deputado Luiz Carlos Auli, do Paraná, e esse projeto, a reforma tributária, ela tem como objetivo principal você reformular a arrecadação do país, de tributos. Agora, o que me chama a atenção, veja só, estão dando prioridade agora, dia 28, né? No caso foi ontem essa minha pesquisa, vamos dizer hoje, né? 29 de maio de 2018. No dia 19 de setembro do ano passado, presidente, foi aprovado, eu vou concluir, presidente, bem rapidinho, foi aprovado nessa Câmara de Leis aqui do município um requerimento de minha autoria, o 441/17, que trata justamente desse tema, do relatório que foi apresentado na Câmara dos Deputados, que foi feito em agosto do ano passado. Esse relatório da reforma tributária apresenta os principais pontos da proposta. Então, o requerimento 441/17, aprovado nessa Casa de Leis, trata desse assunto bem brevemente. O requerimento, diante do relatório elaborado pela Comissão Especial da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados Federais, requeiro à mesa, ouvido o colendo plenário e satisfeitas todas as formalidades regimentais, que seja enviado cópia do referido relatório ao senhor prefeito, para que, junto à secretaria competente, faça análise do que foi proposto e os possíveis impactos na receita, arrecadação do nosso município. O prefeito fez uma análise, respondeu para essa Casa de Leis, conforme resposta aqui anexa, e agora é que a Câmara dos Deputados vai tratar essa questão da reforma tributária. Nobre vereador. Tá, presidente? Eu quero deixar esse registro aqui para constar nos trabalhos de hoje, presidente. Nobre secretário, prossiga a chamada. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Quiano de Souza. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. Com a palavra, a nobre vereadora Tatiana Toschi Mendes. Bom dia a todos. Prazer em tê-los aqui na nossa Casa de Lei. Requerimento. Requeiro seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, Alberto Pereira Mourão, para que, junto ao setor competente, nos informe se existe projeto de regularização fundiária para a Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, próximo ao número 19.054, no bairro Solemar, e qual a previsão para a contemplação do mesmo. Sala Emaspadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, vereadora Tati Toschi. Em discussão, o requerimento da nobre vereadora. Em votação, vereador estiver de acordo, por discussão, aprovado, vereador. Obrigada. Eu fiz aqui um requerimento que eu queria só enaltecer mesmo, né, o projeto Multiação, que leva o mutirão de manutenção públicas a todos os bairros, aqui de Praia Grande. Passou pelo Tude, foi pelo Guaramar, foi para o Glória, agora também Vila Sônia e agora está indo para a Antártica, né? Eu queria parabenizar principalmente a Regional 2, né, que vem fazendo esse trabalho, que ele faz a limpeza das ruas, ele faz a pintura das guias, né? Então eu acho que a gente tem que estar colaborando com esse pessoal. Então eles estão indo em bairro, e eu acredito que até novembro eles consigam fazer com que a cidade fique mais limpa. Mas para que isso aconteça, continue acontecendo, nós, moradores e comerciantes, principalmente, né, a gente tem que estar ali atento para que tenha um resultado final e colabore com esse pessoal, né? Então, baseado no que eu explanei, eu vou fazer um requerimento. Em minhas caminhadas pela cidade, tenho verificado muitas atitudes que prejudicam o meio ambiente e também a saúde das pessoas. Sempre recebo os pedidos para que bocas de lobo, córregos e calçadas com muito lixo sejam limpos pelo município. A prefeitura ia ter feito sua parte, mas percebo que nem sempre os munícipes fazem a sua, por falta de informações. Hoje nós temos os ecopontos que recebem o descarte correto de materiais recicláveis. O projeto Multiação, que leva um mutirão de manutenção pública aos bairros. O Rapa Treco, que funciona há 15 anos, e no município recolhendo os objetos como móveis, eletrodomésticos, colchões, sofás e utensílios domésticos, que, quando descartados em locais incorretos, causam transtornos urbanos, como obstrução na rede de drenagem, aspecto de local sujo, além de servir como criadouros de insetos. Mas o que recebo
Mas o que percebe é que muitas pessoas ainda não sabem desses locais, ou como funcionam, e acabam jogando os materiais em lugares impróprios. Precisamos criar ações de conscientização para fazer com que essas pessoas reflitam e que no dia a dia tomem atitudes corretas para garantir um ambiente melhor para viver. Além dos munícipes, outro fato que percebo com relação à falta de conscientização ambiental é na época de temporada. Por termos mais pessoas na cidade, tanto os bairros quanto a praia e a orla ficam muito sujas, prejudicando tanto o munícipe quanto o turista, que zelam para ter uma cidade limpa. Diante do exposto, requer à mesa, ouvido do outro plenário, satisfazendo as exigências regimentais, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, para que, junto à secretaria competente, nos informe quais ações realizadas pelo munícipe para ajudar nessa conscientização ambiental. Existe algum projeto para educar o turista e o munícipe? Caso positivo, qual o nome desse projeto? Favor enviar cronograma do mesmo. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 29 de maio de 2018, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam que estão. Aprovado o vosso requerimento, nobre vereadora. Obrigada. Por hoje é só. Terminado o expediente dos senhores vereadores, iremos passar à ordem do dia. Senhor secretário, leia o primeiro item da ordem do dia. Processo número 46/18, projeto de lei 23/18, autor Roberto de Andrade Silva, regulamenta a instalação e o uso e da extensão temporária do passeio público denominada Parklet, no município de Praia Grande. Parecer das outras comissões. A matéria de que trata o presente projeto não foi reservada à exclusiva competência do Executivo, perdão, pois a lei orgânica é assaz clara ao preceituar que, artigo 49, compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa de leis que versem sobre 1. Regime jurídico dos servidores. 2. Criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município ou aumento da sua remuneração. 3. Matéria tributária e orçamentária. 4. Criação, estruturação e atribuição de órgãos administrativos diretos de administração direta do município. Por outro lado, a mesma legislação, que possui natureza e força de Constituição Municipal, aduz que, artigo 7, compete ao município, 2, legislar sobre assuntos de interesse social. Portanto, cabe ao município definir regras sobre a ocupação do solo urbano, sabendo-se ainda que a norma acima está inserida no artigo 30 da Constituição Federal, que atribuiu ao município a competência para: 8º, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Assim, as normas urbanísticas emitidas pelo poder público no exercício regular do poder de polícia administrativa podem se exteriorizar como obrigações de fazer, de não fazer ou de deixar fazer os seus objetivos, e seus objetivos são sempre de ordem pública, buscando o interesse e a satisfação comunitária. Cuida-se, no primeiro caso, do que se denomina qualificação jurídico-urbanística do solo, cujo objetivo primordial é precisamente a ordenação do solo, visando propiciar a plena realização das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Em qualificação, essa qualificação é de natureza jurídica, pois, como bem esclarece José Afonso da Silva, a expressão qualificação urbanística do solo designa a situação jurídica de determinado espaço territorial que o predomina ao exercício das funções sociais de cidade. Direito Urbanístico Brasileiro, página 162, Malheiros, edição 1999. Trata-se de proposta que tem por objetivo disciplinar o uso de espaços públicos para instalação de parklet,
ou seja, pequenas plataformas ou com bancos, floreiras, mesas, cadeiras, e guarda-sóis de uso comunitário, visando incentivar o lazer, a cultura e o turismo. Assim, situada a questão da competência, deve ser entendido que o mérito da proposta poderá ser objeto de deliberação do Conselho Plenário, eis que não existe qualquer impedimento legal ou constitucional para a sua apreciação. Assinam os pareceres vereador Eduardo Rodrigues Xavier, Marco Antônio de Souza, Leandro do Avelino Rodrigues Cruz. Em discussão, o parecer. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Autor do projeto inscrito. Encerrada. Hugo Ribeiro, inscrito. Encerrada as inscrições, o projeto será colocado em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Roberto Andrade e Silva. Bom, presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, ele vem ao encontro do que já está acontecendo em vários municípios brasileiros, independente dessa questão da minha justificativa, que explica que a origem foi no município de São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Nós temos isso em vários municípios, até cidade vizinha nossa. Nada mais é o parklet, nada mais é do que a extensão do passeio público para a utilização dos nossos cidadãos de uma maneira mais agradável. Então, é uma questão urbanística e eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai enfrentar no bom sentido isso aqui no município. Então, eu peço a colaboração dos vereadores no sentido de, compreendendo que o projeto é importante para a cidade, o voto favorável. Quem vai regulamentar, na verdade, estabelecendo em quais vias, os critérios, isso vai ficar a cargo do Poder Executivo. Até porque a gente não tem essa condição de já ir determinando onde exatamente vai ser instalado esses equipamentos. Isso vai ficar a cargo do Poder Executivo. A gente está regulamentando algo que mais cedo ou mais tarde vai estar aqui na nossa cidade, como já existem em tantos outros municípios brasileiros. Seria isso, presidente? Projeto continua em discussão, com a palavra ao nobre vereador Ugolino Alves Ribeiro. Dona Ina, você viu o Timaria em São Vicente? Fizeram um deck. Vereador Betinho, um ótimo projeto, mas o que me causa dúvida, nobres pares, é a respeito do veto do artigo 8º. Eu acho que a gente vamos aprovar esse projeto e não temos uma data específica para ele entrar em vigor. Então, eu peço ao autor do projeto que converse com o Executivo para ter um prazo, 12 meses, 24 meses, 36 meses, que a gente está aprovando uma lei que vai ajudar e contribuir com o desenvolvimento da cidade, em dar algumas oportunidades em algumas atividades, só que a gente não tem um prazo para essa lei entrar em vigor. Eu já tive alguns projetos aqui vetados de acordo com o prazo, mas a gente tem que ter a força no voto, né? Já que aprovamos a lei, ter a ciência de quando ela vai entrar em vigor. Então, vereador, eu peço que na próxima votação a gente ponha esse artigo 8º em discussão, porque vamos aprovar a lei e ela não tem uma data específica para entrar em vigor. Encerradas as discussões, o projeto será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem os seus votos.
Encerrada a votação, projeto aprovado com 14 votos favoráveis. Parabéns, vereador Roberto Andrade Silva. Terminada a ordem do dia, passaremos à explicação pessoal, onde cada vereador dispõe de 5 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Alexandre Comim. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Alexandre Correia Comim. Bom dia, senhor presidente, aos nobres pares, ao público presente. Venho aqui explicar a mensagem que o nosso prefeito, senhor prefeito Alberto Mourão, enviou a esta casa, endereçada ao presidente da Câmara, né? Não sejamos inocentes, que não virá uma lei complementar aqui para essa casa, para aumento de IPTU. Não sejamos inocentes, né? A lei de diretrizes orçamentárias está aqui. Isso é uma coisa. Ela virá para essa casa, eu mesmo serei favorável a ela, né? Porque não está escrito nada que terá aumento do IPTU na lei de diretrizes orçamentárias. Não está escrito nada. Até aí tudo bem, a lei de diretriz ela é votada todo ano, eu vou ser a favor também, eu li aqui, não está dizendo nada, mas talvez, por descuido do nosso prefeito, a mensagem encaminhando essa lei de diretrizes orçamentárias para essa casa, mensagem essa do nosso prefeito, senhor Alberto Mourão, endereçado ao presidente desta casa, ela diz o seguinte, é na mensagem que está o problema, né? Ela diz aqui o seguinte: embora percebamos uma sensível redução da inflação medida pelo IPCA, cabe ressaltar a dificuldade em alocar recursos para as expansões durante a confecção do orçamento público, em função não só do crescimento vegetativo dos serviços colocados à disposição da população, mas de forma enfática pelos altos índices inflacionários alcançados, em especial nos últimos anos, o que ultrapassou em muito a meta estabelecida pelo Banco Central, governo federal, e elevaram os gastos com manutenção da máquina pública de maneira geral. Agora é que vem, mensagem do prefeito, hein? E por tudo isso, quiçá, ou seja, poderá, né? Quiçá, exigirá uma análise na política tributária praticada pelo município, podendo, eventualmente, aqui são palavras do prefeito, podendo, eventualmente, culminar em uma provável revisão da planta genérica de valores. O que é isso? Aumento de IPTU. Trazendo-a mais próxima da realidade da qual está significativamente afastada e, com isso, manter a capacidade de investimento no nível das demandas da sociedade. Está aqui, ó, mensagem do prefeito. Mensagem, ninguém não está na lei de diretrizes, está na mensagem do prefeito. Talvez por descuido, uma escorregada aí do prefeito, ele tenha colocado essas palavras aqui que não eram para colocar, mas deixou muito claro para mim, muito claro, está muito claro aqui, que após nós aprovarmos a lei de diretrizes orçamentárias, virá um projeto de lei complementar, mas, ó, eu aposto isso, virá um projeto de lei complementar aumentando, sim, o IPTU, né? Aumentando não, na verdade vai vir como revisão da planta genérica de valores, traduzindo, aumento de IPTU. Então, podem aguardar que essa lei virá, né? Não sejamos inocentes aqui, dizer, não, o prefeito, por descuido, enviou essa mensagem sim à casa, ele é um prefácio aqui, ó, essas palavras, na verdade, são um prefácio da lei complementar que virá, aumentando o IPTU. E eu não vou deixar isso acontecer. Se depender de mim, eu vou brigar, vou chamar a população, eu vou fazer um salseiro aqui
para essa lei não passar, porque Praia Grande já tem o 7º IPTU mais caro do Brasil. Saiu na revista Veja. Não sou eu quem estou falando, saiu na revista Veja. É o 7º IPTU mais caro do Brasil e, realmente, no que depender de mim, esse projeto não vai ser aprovado. Eu vou convocar a população inteira, hein, senhor prefeito? Esse aí eu vou fazer um salseiro. Não vai passar, hein? Um bom dia a todos. Senhora secretária, proceda a chamada. Carlos Eduardo Barbosa. Dimas Antônio Gonçalves. Reginaldo dos Santos Passos. Eduardo Pádua Soares Jardim. Eduardo Rodrigues Xavier. Ugolino Alves Ribeiro. Janaína Balares, com a palavra. Com a palavra, a vereadora Janaína Balares. Bom, esqueci de cumprimentar o vizinho da minha sogra, Leandro, ex-assessor do vereador Arnaldo desta casa, sempre lembrado. Ultimamente, as pessoas, explicação pessoal serve para você falar da sua posição também, né? Pessoal e política. E várias pessoas ficam perguntando, né? Há vários tempos eu estou falando do meu discurso. Esquerda versus direita. O que é esquerda versus direita? Acho que a população hoje do Brasil já está super cansada disso, dessa polarização, esquerda versus direita. A corrupção é ambidestra, de esquerda e direita, não é só da esquerda, tampouco só da direita. E, ultimamente, eu tenho gostado muito de um Leandro Carnal. Tenho publicado vários vídeos dele. Um dos vídeos dele, desses últimos dias, ele fala sobre a corrupção. Porque é natural todo mundo falar assim, só político é corrupto, né? E desde o primeiro mandato, quando eu fui pedir voto numa casa, que uma senhora falou assim para mim, até eu tenho um vereador que conhece ela, falou, olha, se você me der um caminhão de aterro, eu vou fazer uma reunião para a senhora e vou votar em você. Eu falei, primeiro, você está querendo aterrar um mangue. Isso é crime ambiental. Segundo, se eu te der um caminhão de aterro, eu vou estar comprando teu voto. Isso é corrupção. Eu ativa e a senhora passiva. A senhora também pode ir para a cadeia. Eu não vou fazer. Se a senhora quiser votar em mim, muito bem. Se a senhora não quiser, e se eu estiver eleita, eu vou estar lá pronta para te receber. E ela conta essa história em todos os lugares que ela vai por aí. Mas, tá aí. Quem fez o pedido para o político neste momento, pedindo um caminhão de aterro? Quantos pedidos será que eu recebo, por exemplo, dentro do meu gabinete, que a prefeitura subsidia a bolsa de estudo na FAUS, que eu acho errado, eu deveria subsidiar a bolsa de estudo em qualquer faculdade. Não precisava ter só uma, né? Temos que rever isso. Aí, a pessoa precisa cumprir as horas de trabalho por 100 horas. Vem no meu gabinete e fala assim, vereadora, será que você consegue um lugar para fazer meu estágio? Um lugar? Como assim? Uma escola, uma BS. Vamos lá tentar falar com uma diretora. Não, na verdade, eu não vou ter tempo para fazer as 100 horas. Eu falei, e como que vamos fazer? Como? Na verdade, eu não vou poder ir, eu só queria um atestado. Ah, entendi. Aí você vai lá na internet e fala contra a corrupção. Pode ir em outro lugar, porque eu não vou dar. Essa mulher votou em mim na minha reeleição? Não votou em mim. Mas ela está no Facebook combatente da corrupção. Eu vejo síndicos de prédio combatente de corrupção e respondendo processo no fórum de falsidade documental, falsificando reunião de assembleia para desviar verba de condomínio. O ladrão da Petrobras, lá, esqueci o nome de todos, eu assisti o Mecanismo, mas eu esqueço o nome deles. Ele, um dia, estava na escola, tinha um professor, e ele, como o Leandro Carnal disse, deu um atestado falso para não fazer a prova. Com certeza. Então, é muito fácil jogar a culpa no político. Tá? Eu falei esses dias no meu Facebook, só tem honesto. Só gente boa. A mesma gente boa, esses dias, veio pedir para eu dar um jeitinho, quebrar galho. Está aqui gravado. Todo mundo que mandou quebrar galho está gravado. Porque um dia eu vou ficar publicando. Todo mundo, meu livro das histórias, dos bastidores do poder e da política, eu vou contar tudo o que pedem. E aí fica a resposta.
para a sociedade, né? Que a gente tem que mudar tudo. Nós temos que mudar nós mesmos. Toda a sociedade. O político, como o Leandro Carnal disse, não se nasce, não se cria, não se mantém numa sociedade honesta. O político corrupto. A gente tem que pensar em tudo isso. A gente está um caos. O caos está o caos porque já estava o caos, não é porque agora está implantado o caos. E a gente tem que saber o que a gente quer para esse futuro, como disse o vereador aqui que me antecedeu. Agora, para concluir esse caos no nosso município, eu vi que tem muita gente me contestando, que tem 2 postos de gasolina que estão abastecendo e estão dizendo que tem gente que está tendo prioridades. Tem gente que está tendo prioridades, mas as pessoas que estão tendo prioridades são a Polícia Civil, com seus carros particulares, que eles precisam ir trabalhar. A Polícia Militar, os soldados, os sargentos estão tendo também prioridades que eles precisam trabalhar. Os médicos profissionais de saúde também estão tendo para garantir os serviços essenciais. Então, eu quero parabenizar o Coronel Izumi, que ele foi até, junto com o Wilson Gomes de Sá, na superintendência da Posto Ipiranga, no Ipiranga, né? Para garantir, só para concluir, para explicar para a população que isso é de interesse público, para garantir os caminhões, para abastecerem esses postos. Eles trouxeram um caminhão de pessoa particular, me parece que é de um empresário da cidade, não tem nada público, não é verdade o que estão falando, é tudo por requerimento e mandado com cópia no Ministério Público. Então, não está tendo essa prioridade que a população está achando. Está abastecendo para a nossa cidade não parar, e por isso eu quero parabenizar o Coronel Izumi e dizer, presidente, para concluir de vez, que quando chegar o aumento de IPTU, é só votar contra. O prefeito só vai aumentar o IPTU se essa casa aprovar. Mas é lógico que a Caieiras, alguns bairros que não tinham regularização fundiária, ele vai ter que regularizar a questão do IPTU, e a população sabia. Mas aumentar, não conte comigo. Aumente dos grileiros, só isso. Boa tarde. Senhor secretário, procede a chamada. Vereador João Alves Correia. Vereador Leandro Avelino. Vereador Marcelo Santos Gomes. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereador Paulo Emílio de Oliveira Declino. Vereador Roberto Andrade Silva. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Quiano de Souza. E vereadora Tatiana Toschi Mendes. Agradecendo a presença de todos, dou por encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.